Então, nessa ação penal 505, 49, 32, 38, depoimento do Dr. José Eduardo Martins Cardoso. Dr. Cardoso, o doutor foi arrolado como testemunha nesse processo. O doutor é advogado, conhece as regras. Na condição de testemunha, o doutor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Perfeito. Eu vou advertir Vossa Excelência apenas porque assim determina o Código de Processo Penal, que se o doutor faltar com a verdade, fica sujeito a um processo criminal, certo? Tenho ciência absoluta disso, doutor. Me parece que o doutor não foi enrolado por questões envolvendo aí sigilo de advocacia, mas eu não conheço o teor das perguntas. Se houver alguma situação dessa espécie, aí o doutor avise, certo? Perfeito. Então eu passo de pronto a palavra à defesa do senhor Antônio Palocci. Obrigado. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor. José Eduardo. Conhece o acusado Antônio Palocci Filho? Conheço o Antônio Palocci há muitos anos. Acredito, eu entrei no Partido dos Trabalhadores no início, na sua fundação. E eu acredito que desde os primeiros dias, não sei precisar exatamente a partir de quando, eu conheci o ex-ministro Antônio Palocci. Estamos falando dos anos 80? Anos 80. Eu não saberia dizer exatamente em que situação eu conheci, já faz muitos anos. Mas eu conheci desde aquele período. Especificamente sobre as atividades do ex-ministro Antônio Palocci nas campanhas eleitorais, para objetivarmos aqui a audiência, o senhor fez parte de um coletivo, digamos assim, uma comissão, conjunto de membros do partido, responsável pela campanha, por quais campanhas presidenciais? Na verdade, eu participei ativamente de uma única campanha presidencial, que foi a campanha de 2010, posto que em 2014 eu exerci a função de ministro da Justiça e não tive nenhum tipo de função executiva diretamente na campanha da ex-presidenta Dilma Rousseff. Falemos, pois, da campanha de 2010. 2010. Qual era a sua atribuição nessa campanha e qual era a atribuição do ex-ministro Antônio Palocci? Eu iniciei a participar dessa campanha decorrente de que eu era, à época, secretário-geral nacional do Partido dos Trabalhadores. E criou-se um comando de campanha, em que então eu fui convidado a participar, como secretário-geral nacional dessa coordenação grande de campanha, pelo então presidente Ricardo Berzolim. Posteriormente, com o desenvolvimento da campanha, criou-se informalmente um grupo executivo, digamos assim, da campanha que eu integrava, em razão de que me foi atribuída a função de coordenar a parte jurídica da campanha e, além de coordenar os advogados da época, eu acompanhava a então candidata Dilma Rousseff na sua agenda, porque sempre se tinha que ter alguém da coordenação com que ela tivesse uma relação constante durante os eventos de campanha. Então, eu percorri com a candidata Dilma Rousseff vários eventos no Brasil e do exterior. No exterior, inclusive, nós tivemos a oportunidade de estar com o ex-primeiro-ministro da França, Sarkozy, tivemos que estar com o José Sócrates, primeiro-ministro de Portugal, com o Zapatero, primeiro-ministro da Espanha, fizemos um tour europeu. E eu acompanhei a presidente Rousseff em tudo isso. Então, a minha função era, sintetizando, coordenar os advogados da área jurídica e acompanhar a candidata em eventuais eventos. E, posteriormente, ainda por força do grande embate jurídico que existiu em 2010, eu assumi também um pouco informalmente o papel de porta-voz, digamos assim, junto à imprensa, das situações que estavam colocadas naquela dinâmica eleitoral. Bem, nesta campanha de 2010, qual era a atribuição do ex-ministro Antônio Palocci? Além de formular plataforma ou projeto de políticas públicas na área econômica para o futuro governo? Na verdade, o ex-ministro Palocci, ele tinha uma atuação muito próxima da área da agenda, eu diria, exercendo um papel quase que de um coordenador geral de atividades. Ou seja, ele era uma pessoa que tinha uma experiência governamental muito grande, havia sido ministro da Fazenda, era uma pessoa que tinha uma vivência política, inclusive coordenou a elaboração do, se não me falha a memória, para o plano de governo do presidente Lula. Então, uma pessoa que tinha uma inserção política e uma experiência que, obviamente, o capacitavam
a assumir tarefas importantes nessa área, digamos, até de uma coordenação geral de campanha. Mas, assim, mais detalhadamente, ele acompanhava os eventos, a agenda da presidente, e não raro, inclusive, eu mesmo na área jurídica, me reportava a ele para discutir a conveniência de se tomar uma ou outra medida de âmbito judicial. Política econômica, ele era formulador? Era formulador, ou seja, sempre havia sido ministro da Fazenda e ele foi, sem sombra de dúvida, o grande responsável pela formulação da política econômica na proposta eleitoral. E esta formulação, ministro José Eduardo Cardoso, essa formulação pressupõe uma interlocução com os setores produtivos da sociedade, com a cadeia produtiva, ou esse trabalho pode ser feito numa redoma, burocraticamente, entre quatro paredes de um gabinete? Então, naturalmente, ele pressupõe uma interlocução, um diálogo permanente. Quando você faz uma proposta eleitoral, além da dimensão assim, teórica que você tem em relação às propostas, você tem que medir o pulso dos diversos setores econômicos que estão envolvidos. E, seguramente, o ministro Palocci tinha condições de fazer isso pelas funções que havia exercido ao longo do governo do presidente Lula, né? Além de ser uma pessoa muito respeitada no meio empresarial. Certa feita, inclusive, como deputado, eu tive a oportunidade de participar de um evento em Nova York. Eu estava lá, numa outra atividade em conjunto com deputados, e fomos convidados a participar de um evento no Waldorf Astoria, em que o ex-ministro Palocci foi homenageado como o homem do ano, se não me falha a memória, naquele período, pelos sucessos que ele havia tido no desenvolvimento da economia brasileira. Então, sempre foi uma pessoa muito respeitada no meio empresarial, e isso lhe dava a possibilidade de uma formulação teórica e também de manter relações permanentes com os setores empresariais para medir, inclusive, o pulso daquelas propostas econômicas que seriam levadas ao debate eleitoral. E desses diálogos que resultavam, digamos assim, os caminhos, as perspectivas da formulação do programa econômico? Sem dúvida. E quem era o tesoureiro da campanha? Era o ministro Palocci? Não, era o José de Filipe, que era investido das funções de tesouraria. As funções de tesouraria pressupõem a interface com os potenciais doadores de recursos para a campanha? O senhor pergunta do tesoureiro? Do tesoureiro. Sem dúvida. Aliás, é o tesoureiro quem ele tem, vamos dizer assim, de experiência de campanhas eleitorais, seja a presidencial, seja outras que eu participei ao longo da minha vida, não foram presidenciais, mas participei das minhas próprias campanhas e outras. O tesoureiro ele tem uma atuação ativa, ou seja, ele vai atrás de recursos, ele busca recursos, como também ele tem uma postura, digamos, reativa, ou seja, as pessoas que querem doar ou procuram, e ele operacionaliza essas doações. Ministro Eduardo, eu não sei se Vossa Excelência poderia nos elucidar esse aspecto, que eu acho crucial para o desvio desta causa. O problema é esta questão das doações, das campanhas eleitorais. Quer dizer, isto é uma coisa que começou a partir de que ano? Vem desde onde? Vossa Excelência teria? Eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu já escrevi sobre isso. Eu fui vereador de São Paulo, em larga medida, minha trajetória de vida pública se deveu a uma questão de vinculação ao embate contra a corrupção. Eu tenho, inclusive, um livrinho chamado A Máfia das Propinas, que eu fiz à época em que presidi uma CPI em São Paulo como vereador, em que eu faço algumas reflexões sobre essa questão da corrupção. Eu não tenho a menor dúvida de que o sistema brasileiro político ele é anacrônico, atrasado, ultrapassado e gera grandes confusões. Por que isso? Porque da forma que se faz as doações eleitorais, criou-se uma cultura histórica no Brasil, da Caixa 2, que eu condeno, tá certo? Ela é, a meu juízo, incorreta, ela é ilegal, mas isso cria dupla situação. Às vezes, na Caixa 2, você tem uma situação em que são drenados para ela recursos oriundos da corrupção, e às vezes não, onde o próprio candidato, às vezes, não tem ciência da origem. Por exemplo, se um empresário chega para um candidato e diz quero doar para a sua campanha, e isso acontece, quer dizer, como eu disse há pouco, os tesoureiros não atuam apenas de forma reativa, de forma ativa em atrás de recursos, mas às vezes os empresários procuram para doar, você avalia, por exemplo, quando é cauteloso, e assim deve ser feito.
Eu, por exemplo, nas minhas campanhas, sempre fiz, por que o senhor quer doar para mim? Tá certo? Qual a sua intenção? Etc. Ou às vezes já sei quem é a pessoa e seria natural uma doação. Essa pessoa me faz uma doação e eu verifico formalmente se ela tem potencialidade ou condições jurídicas de fazer a doação e aceito. Ora, se este dinheiro que ele me doa é fruto de uma situação lesiva ao erário, fruto da corrupção, eu, candidato, não sei. Posso ter caído no erro da Caixa 2? Posso. Posso ter incorrido nesse equívoco? Lamentável. Porém, muitas vezes o candidato pode não saber a origem. Mas o sistema eleitoral brasileiro, ele propicia situações de grande confusão e de envolvimento indevido, a meu juízo, e que hoje estão muito claros em todos os debates. Ou seja, a meu ver, para que eu tenha uma situação objetiva de alguma pessoa, ela tendo a drenagem para a sua campanha de recursos eleitorais e para que possa estar envolvido na corrupção ou até num processo de lavagem de dinheiro, é indispensável que se demonstre que essa pessoa sabia que tinha participado em alguma contraprestação ou que tinha ciência ou má-fé, uma ação dolosa para a configuração de outros delitos. Caso contrário, ele terá que ser responsabilizado pela Caixa 2, que, infelizmente, a meu ver, é uma prática perversa decorrente da tradição política brasileira. Secular? Olha, eu não sei quando começou a Caixa 2 no Brasil, mas a corrupção começou quando o Pedro Álvares Cabral aqui chegou. Inclusive, consta que Pero Vaz de Caminha, na sua carta, pediu um emprego para El Rei no Brasil. Então, ou seja, é uma dimensão estrutural, histórica e cultural. Não é recente, infelizmente. E com referência a essas doações, é certo ou não é certo que alguns doadores, sobretudo pessoas jurídicas, procuram os candidatos e propõem doações via partido? Por quê, se é que isso acontece? Por que eles preferem doar via partido? Olha, devem existir muitas razões para isso. Algumas delas, inclusive, para que você não tenha um mal-estar entre candidatos. Veja, o doador ele tem a intenção de doar para A, B, C ou D, por razões, sabe lá Deus, quais sejam, muitas vezes até afinamento ideológico político, ou então não, ou uma pessoa que atua no setor, na área que ele vai e que ele quer mostrar sua boa vontade, estabelecer um espaço, não sei. Cada doador tem a razão, tem o seu móvel, digamos assim, na intenção psicológica da coisa. Agora, se eu dou para um candidato e não dou para outro, ou quanto eu dou para um e quanto eu dou para outro, isso gera uma situação de desconforto para o doador. Então, muitas vezes, o doador prefere doar para o partido, para evitar a publicidade em relação a quem ele doou, muitas vezes, para que, inclusive, não gere disputas no meio político e que adversários dizem você doou para fulano e não doou para aquele, ou doou mais para um e não doou para outro. É uma das razões que julgo podem ser possíveis. Mas a partir do pressuposto de que toda doação levada a efeito dentro dos parâmetros legais da legislação eleitoral em vigor, são devidamente registrados, inclusive, são públicos nos tribunais regionais eleitorais, isto também se aplica ao que estimula, o que motiva a prática do Caixa 2? É uma espécie de anonimato que se esconde atrás do... Eu, pessoalmente, sou favorável à transparência de tudo. Tá certo? Eu sou uma das pessoas que acha que quanto... Aliás, para ser sincero, eu sou favorável ao financiamento público de campanha. Sempre defendi isso na minha vida, porque eu acho que o financiamento privado gera corrupção, gera confusão, gera Caixa 2, leva desigualdade entre candidatos, a uma quebra da isonomia. Aí muitas vezes se diz, mas vai tirar dinheiro público para custear a campanha eleitoral, isso não é eticamente reprovável? Não, democracia tem custo. Se eu quero um sistema democrático, há que se criar mecanismos para se arcar com esse custo. Às vezes, uma ditadura pode ser vista como economicamente melhor, porque não precisa de parlamentares, porque não precisa remunerar outras estruturas. Democracia tem custo. Por isso, eu sempre defendi o financiamento público de campanha como uma forma de combater a corrupção e combater a confusão que existe nesta área. Mas, independentemente disso, havendo financiamento privado, que se tenha a maior transparência possível. É aquilo que eu sempre defendi ao longo da minha vida. Muito bem. Com referência a essa campanha de 2010, teve conhecimento de que teria ocorrido alguma doação como contrapartida
de favorecimento, de corrupção, alguma contribuição que significasse propina? Nunca tive, e diria ao senhor o seguinte: quando eu comecei a travar contato com a presidenta Dilma Rousseff mais frequente, em 2010, para mim ficou clara uma característica pessoal sua muito forte, e que eu não tenho nenhum problema em afirmá-la e atestá-la. Ela é uma pessoa intransigente em relação a situações dessa natureza. Dilma Rousseff jamais permitiu qualquer situação que pudesse sair fora daquilo que eticamente se entende como correto. A tal ponto, não poucas vezes, eu como ministro fui chamado para verificar se havia uma situação indevida, incorreta, inapropriada. Isso é conhecido de todos no meio político, inclusive no meio empresarial. E até diria ao doutor Batoque o seguinte: essa postura da presidenta Dilma Rousseff, eu acredito que em certo momento lhe trouxe mais problemas e mais adversários do que efetivamente lhe trouxe o reconhecimento das suas virtudes. Inclusive no próprio processo de impeachment, que foi então desencadeado pelo presidente Eduardo Cunha, eu vejo na intransigência de Dilma Rousseff em relação a questões dessa natureza um dos fatores que determinou no futuro a sua própria queda. Com referência a este projeto de prospecção de óleo e gás em águas profundas, sondas, isto era uma política pública que vinha do governo anterior, se era uma política pública, e o objetivo seria o quê? Independência energética do Brasil? Como é que é esse? Eu posso lhe falar genericamente, doutor, porque eu, mesmo como deputado, eu nunca tive atuação nessa área. Minha atuação é muito concentrada na Comissão de Constituição e Justiça, na parte de direitos humanos, na parte, inclusive, da questão da corrupção e outras situações dessa natureza. Mas, como cidadão e como deputado medianamente bem informado, me parecia claro que havia toda uma preocupação do governo do presidente Lula, e que depois se revelou na quantidade da presidenta Dilma Rousseff, com a busca da autossuficiência para o país na parte energética, com a busca de novas matrizes, ou de velhas matrizes, que pudessem ser desenvolvidas satisfatoriamente. É nesta linha que eu acompanhei à distância este projeto. Mas eu não tenho condições de me aprofundar mais nesse assunto, porque efetivamente é muito distante da minha... Tem notícias por conhecimento direto, ou por ouvir dizer à época, se teria havido qualquer contrapartida econômica em relação aos conglomerados, consórcios e empresas que se dispuseram a participar desta licitação da prospecção em águas profundas? Nunca tinha ouvido falar disso. Posteriormente, passo a ouvir quando se desenvolve a Operação Lava Jato, a que eu, como ministro da Justiça, tenho o dever de ofício acompanhar dentro daquilo que, a lei assim o estabelece. Ministro José Eduardo Cardoso, por que nomes ou apelidos o senhor conhece o acusado Antônio Palocci Filho? Não me recordo nenhum apelido, eu sempre chamei de Palocci. Palocci. Tem conhecimento de que ele tivesse? Aliás, ele tem um irmão que trabalhava na administração, e a gente chamava o Antônio Palocci de Palocci e o irmão de Palocinho. Esse era o único? Não, eu não, seguramente, eu também não privava. Ouviu alguém chamado por um apelido de italiano? Não, nunca ouvi. Vi agora na imprensa, nem referência a isso, mas na época. Com referência, digamos assim, à publicidade, ou à campanha publicitária de 2010, a campanha da presidente, da acusação vertida nestes autos, que houve um pagamento ao senhor João Santana, Mônica Santana, que seriam os responsáveis pela publicidade da campanha, e que este pagamento teria sido feito por publicidade. Eu não vou... Isso em 2010 ou 2014? Não estou seguro. Mas o senhor tem conhecimento disso de qualquer... Não, nunca tive. Inclusive, me chamou muita atenção isso, porque eu vi isso associado a 2014. Eu não participei da coordenação, como disse, da campanha de 2014, e nem tinha condições de participar ativamente das atividades operacionais de 2014, diferente do que foi em 2010, pelas funções que exercia de executivo. E, para mim, uma coisa ficou muito evidenciada, era a posição rígida de Dilma Rousseff
em 2014, se tomasse muita cautela com qualquer situação que eventualmente pudesse ter uma outra leitura. Ou seja, ela chegava inclusive a dizer, olha, na dúvida não se aceita a doação. Tudo tem que estar estritamente regular. Por quê? Nós estávamos no bojo de um processo político complicado, com a Operação Lava Jato em curso, muitas acusações postas em relação a pessoas vinculadas ao Partido dos Trabalhadores, e ela era muito clara em relação a isso. E, posteriormente, inclusive, me surpreendeu o valor da doação feita, o valor do pagamento feito a João Santana, que, se não me falha a memória, foi da ordem de quase 70 milhões de reais, de acordo com a documentação do Tribunal Superior Eleitoral, que foi entregue ao Tribunal Superior Eleitoral. O que me chama a atenção é, se foram gastos 70 milhões de reais numa doação regular, legal, teria tido uma caixa 2 de uma pequena diferença. Quer dizer, por que não se formalizou tudo? Porque essa era a ordem muito clara dada pela candidata Dilma Rousseff. Eu, sinceramente, vendo na imprensa isso, a posteriori, me surpreendi. Mas nunca soube, na época, qualquer situação de pagamentos não contabilizados feitos ao Sr. João Santana. Uma última pergunta, Vossa Excelência, eminente ministro. Eu não sei que se isso se inserir dentro da esfera que abrange o sigilo que deva guardar em decorrência do exercício do cargo de ministro de Estado, função de ministro de Estado dos Negócios da Justiça, eu vou compreender perfeitamente. Consta que delatores premiados, que inclusive depuseram nestes autos, teriam celebrado um acordo nos Estados Unidos da América do Norte, na justiça criminal, não me refiro a class actions, de viúvas, fundos de investimento, não. Uma ação criminal nos Estados Unidos, e inclusive teriam se deslocado até os Estados Unidos da América para fornecer elementos relativos à apuração dessas supostas ilicitudes que teriam ocorrido no âmbito da Petrobras, e que se ensaia lá uma ação criminal cujo plea bargain estipularia uma multa de algo entre 50 bilhões e 100 bilhões de dólares em decorrência da lavagem de dinheiro que passaria pelos Estados Unidos, coisa dessa natureza. O senhor pode nos informar qualquer coisa a respeito disso? Veja, eu como ministro do Estado da Justiça, eu tinha uma postura muito clara em relação às investigações, seja da Operação Lava Jato, seja de outras investigações. Inclusive com um amplo e total respaldo da presidenta Dilma Rousseff. Posição que, aliás, me valeu muitos inimigos em todos os setores político-partidários. Eu tinha uma posição clara o seguinte: o ministro da Justiça não deve interferir na autonomia da investigação. Ele não pode dizer que A deve ser investigado ou que B não deva ser investigado. O ministro da Justiça tem que garantir a investigação, garantindo inclusive o sigilo a partir de si próprio. Ou seja, não cabe a ele saber situações que efetivamente se colocam no plano da investigação. Se porventura se configuram indícios de abuso de poder por parte das autoridades que estão subordinadas administrativamente ao ministro da Justiça, cabe a ele, sim, tomar as medidas apuratórias, investigativas e punitivas, se for o caso, daqueles que transgrediram. Eu assim o fiz muitas vezes, quando me chegavam notícias de que autoridades policiais, pois, claro, a mim não competia nenhuma jurisdição disciplinar sobre membros do Ministério Público ou da magistratura. Sempre que chegavam para mim situações de irregularidade, de abuso de direito em relação a práticas investigativas realizadas pela Polícia Federal, eu abria as sindicâncias, cobrava da corregedoria, né? E ao final, evidentemente, uma vez, e até às vezes abria inquéritos policiais, e ao final tomava medida de direito. Fora isso, eu não me imiscuía, não tentava saber, não me aprofundava, porque acho que isso não é um papel do ministro da Justiça. E, repito, isso me valeu grandes dores de cabeça, porque alguns segmentos da sustentação do governo diziam que eu não controlava a Polícia Federal, enquanto que outros segmentos que eram na oposição, quando eram investigados, diziam que eu instrumentalizava a Polícia Federal. Inclusive uma crítica que era esquizofrênica. Ou eu não controlava, ou eu controlava e instrumentalizava. Na verdade, não era nem uma coisa nem outra. Era a autonomia investigativa que nós assegurávamos. Logo, neste caso específico, as informações
da imprensa de que situações dessa natureza tivessem ocorrido. Com o ministro da Justiça, eu não fui informado, não procurei me informar e, sinceramente, não posso lhe dizer absolutamente nada a respeito por absoluto desconhecimento no exercício da minha função. Eu agradeço, Vossa Excelência, e não tenho mais perguntas. Obrigado. Outros defensores têm indagações? Sem perguntas. Sem perguntas. Ministério Público Sem tem indagação? perguntas. O assento de acusação tem indagação? Um esclarecimento do juiz apenas aqui, doutor Cardoso. Teve um caso já julgado nessa chamada Operação Lava Jato, em que foi provado que, inclusive por confissão dos envolvidos, que o grupo Keppel-Fels teria pago propina em contrato da Petrobras, remunerando o senhor João Santana e a senhora Mônica Santana por serviços eleitorais prestados na campanha de 2010. O doutor não teve conhecimento desses fatos na época? Nunca. A meu ver, inclusive, nem sabia até hoje que havia alguma situação dessa natureza em 2010. Eu tinha visto pela imprensa as situações relativas a 2014. E essas, inclusive, me espantaram pelo valor, como eu disse há pouco, Excelência, daquilo que foi pago a João Santana na ordem de 70 milhões. Em 2010 eu nunca tinha ouvido essa questão, nem ouvido esse comentário. Então o doutor, enfim, o doutor não tinha uma participação ou um controle sobre essas contribuições eleitorais, mesmo na campanha de 2010, não era sua área de atuação? Não, a minha área era exclusivamente de coordenação jurídica e de acompanhamento da candidata, né? Nós coordenávamos um jurídico com muitos advogados, mas especificamente na área de arrecadação eu não tinha nenhuma ação de dentro. Certo, só esclarecimento do juiz, então declaro encerrado o depoimento do Dr. José Eduardo Martins Cardoso.